o nosso foco nunca foi só a criança, né? Apesar da gente amar a pediatria. Mas é a família, né? Porque a gente entende que a criança não se desenvolve fora de um ambiente legal. adequado, né? E esse ambiente é a família. Então é um lugar feito, né, preparado para receber essas famílias, acolher elas e ali a gente conseguir estimular áreas do desenvolvimento da criança, né? Desenvolvimento não só motor, né, mas também cognitivo, a parte social, né, a interação mesmo, a parte sensorial. Então a gente tem isso como objetivo. O nosso foco hoje é crianças de 3 meses a 2 anos, né? Então a gente, que é o nosso público-alvo, assim, é o que a gente ama trabalhar também. Então, por enquanto a gente está começando ainda, a gente está focando de 3 meses a 2 anos. Mas a Tatá já tá com planos aí de fazer academia de esporte, de unir ao aulão de surf, vamos ver, né? enfim. Mas hoje o nosso projeto é esse de acolher essas famílias, né? Vai fazer essa estimulação com essas crianças e com essas famílias nessas áreas do desenvolvimento, né? E isso é muito importante, porque às vezes, né? Isso nasceu do meu coração, assim, no sentido de eu não queria colocar minha filha na creche e eu não tinha um lugar para levar ela. E aí eu falei, e até 2 anos você não tem muito o que fazer, né? Tem a natação, mas o que mais, né? E aí a gente conversou, a Tatá, por que a gente não faz? Falei, vamos fazer? A Tatá, vamos fazer! Eu falei, Por ser uma necessidade também, né, da filha, surgiu uma oportunidade. Exatamente. Não, e é meio louco você pensar assim, elas estão dando aulas para bebês interagirem, brincarem e acaba estimulando todas as áreas do desenvolvimento, né? Mas hoje a gente tem essa demanda, porque hoje você não vê os bebês como antes na pracinha, né? Não é qualquer lugar que você tem esse acesso. Tá tudo mais perigoso, tá tudo mais difícil, a vida é mais corrida, enfim. Então, assim, é um ambiente de aulas que giram em torno de 50 minutos e a gente consegue explorar todas as áreas do desenvolvimento e eles têm contatos com outros bebês. As turminhas são formadas por 4 bebês. E a outra coisa que a gente está priorizando é o vínculo entre as famílias, né? Então, assim, os bebês têm que estar acompanhados do responsável. E aí é legal porque a gente tem um vínculo ali mãe-bebê, e o vínculo mãe, pai, familiar, entendeu? Então, elas, até na nossa última aula, elas meio que criaram uma rede ali. Elas se conheceram, já pegaram contato, porque estavam sentindo necessidade de ter outras famílias para interagir, para levar os bebês, enfim. Eu acho que, assim, hoje as pessoas estão muito fechadas, né? Estão muito dentro das casas. Antes, as crianças eram criadas pela família. E aí você brincava na rua até tarde, né? E assim, não digo só de bebê, digo do geral, né? Então, assim, a gente vê a necessidade das famílias terem outras famílias, né? Porque é o que a gente tava falando, quando você vira pai e mãe, tudo muda. E aí foi até uma dor que elas trouxeram, né? Poxa, meus amigos me ligam e falam, vamos no barzinho às 8? Eu tenho uma criança, não tenho como, entendeu? É outra realidade, né? Então, assim, eu não tenho mais amigo que tem filho pra gente poder ir no parque, por exemplo, né? A gente não é uma pracinha, né? Ir numa padaria que tem área kids. Então, E a ideia é ir além daquelas da nossa clínica, né? Como você falou dos eventos, a gente está querendo aumentar esses eventos para que tenha esses passeios além, né? Legal. Esses encontrões. Mas bacana. Mas vocês conseguem dizer mais ou menos como é que é uma rotina, né? Eu sei que depende, né, do dia, né, e tudo mais, mas como é uma rotina, não sei se posso chamar assim uma sessão, não sei como é. Uma aula da... A aula acontece em grupos, né? Como a Tata falou, até 4 bebês, cada um com o responsável, mais a professora. As atividades, algumas são juntas, né, com a criança. Isso. O que acontece? A gente, né, tem ali um momento de recepcionar as crianças e tal, e aí depois a gente separa em 2 blocos, praticamente, que é uma área que a gente faz um trabalho mais, assim, de motor, né, de desenvolvimento motor, junto com a parte cognitiva também. E aí o outro momento da aula a gente tenta pegar mais a parte sensorial, né, e motor fino, e a gente associa tudo isso, né, com a parte social, porque todos vão fazer juntos, né? Algumas coisas a gente vai fazer individual, mas assim, a ideia é que todos participem juntos, né, para realmente fazer essa parte social que é tão importante, né, que a gente vê hoje todo mundo com mais dificuldade de comunicação, né, assim, de trocar, até olhar.
A gente faz até atividades em rodinha, né? Pra músicas, pra apresentação e estimula a parte social dos bebês também, né? Que os bebês têm um lado social também. Eles mandam um beijo, eles dão tchau, eles interagem com os outros bebês, enfim. As aulinhas são mais ou menos divididas como a Raquel falou mesmo, assim. Legal. 50 minutos. Não, bacana. Então, vocês viram, né, uma oportunidade, né, do mercado. Vocês se inovaram, né, também, né, vamos dizer assim, né? Vocês... Um desafio, né? Legal. Um novo desafio. Isso também, né, com a necessidade, né, dos pais, né, tentando humanizar, né, vocês viram o que vocês conseguiram, né, unir o sentido, né, da vida, né, vamos dizer assim, com o que realmente funciona ali, né, de mercado. Vocês estão de parabéns, tá muito, muito legal mesmo esse projeto, muito bacana. Obrigada. Tá? Eu queria só entender de vocês também um pouquinho qual que é a visão em relação à internet, né? Porque quando a gente fala de internet, a gente vê aí um mundo de informações, né? A gente vê aí uma informação que deixa, às vezes, os pais mais ansiosos, outros deixam ele com uma expectativa gigantesca. E como é que vocês veem aí essa liberdade de expressão, né, exagerada, vamos dizer assim, né, nas redes sociais? Como assim? Dos pais ou dos profissionais? Não, de todo mundo, influenciador, profissionais, Nessa área? que fala sobre fisioterapia, vamos falar saúde de uma forma geral, mas focada para crianças, né, focadas... Eu acho que tem um excesso de informação, né? Existe, assim, uma informação saudável que tem sido propagada na internet, por exemplo. É saudável você colocar o seu filho no chão desde o primeiro mês de vida, desde que vem para casa, enfim. E ficar um pouco saudável, que eles chamam tummy time, né? Que é o tempo de bruços. Isso, tudo bem, mas eu acho que também existe um excesso de informação. Hoje, nós mães, né? Eu vou me incluir porque eu também sou mãe, acaba tendo que lidar com muita... como é que eu posso dizer? Com, assim, informação de todo tipo que antes não teria que lidar e que acha sempre que aquilo é essencial. E aí existe também algumas pessoas Que se aproveitam. aproveitando disso para trazer o medo das mães e talvez trazer também futuros pacientes, né? E aí fica propagando várias informações de tipo, sei lá, se o seu filho não fizer desse jeito, se tiver um pouquinho mais para cá, você tem que procurar um profissional correndo, porque isso no futuro é... E às vezes não é assim, entendeu? Existe sim um limite ali de atrás, até a gente estava até conversando que muitas mães falam, cada criança tem seu tempo. Não é assim que funciona, né? Cada criança tem seu tempo, mas existe um limite de tempo. Até aquele limite ali, se passar daquele é atraso. Mas muitas coisas eu vejo que estão sendo usadas pelo medo da mãe. Por exemplo, a questão de rotina. Às vezes, as mães estão muito engessadas com a rotina e muitas vezes por isso as crianças não estão interagindo, porque tem sido propagado muito desse medo e vem dando cursos de vários tipos que... Hoje tem curso de tudo, né? Esse que é o perigoso, né? E a mãe já lida com a culpa que vem, que já nasce com ela, né? A gente fala que nasce uma mãe, nasce uma... Então, assim, ela já tem que lidar com aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? E entender se aquilo realmente é essencial ser propagado para o desenvolvimento daquela criança ou se não, né? Como eu dei o exemplo do tummy time. Isso é importante. Muitas mães não sabem que o bebê tem que ir para o chão. Então, o ideal mesmo é buscar alguém da área da saúde ali, né? Que tem experiência, né? Para poder estar orientando. E não só... Se você tiver uma dúvida, né? Assim, fica até uma dica aí, pessoal. Não se desesperem, né, com excesso de informação. Né? Busquem sempre uma autoridade no assunto de verdade.